Hoje a NASA fez um comunicado que pode reescrever completamente nossa compreensão sobre a existência de vida no universo. Em uma coletiva de imprensa que mobilizou a comunidade científica mundial, a Agência Espacial Americana apresentou evidências que sugerem fortemente a presença de biosinais em amostras marcianas coletadas pelo rover Perseverance. Pela primeira vez em décadas de exploração espacial, não estamos mais apenas especulando sobre a possibilidade de vida extraterrestre, mas sim analisando dados concretos que podem confirmar nossa mais antiga suspeita. Não estamos sozinhos. E se não estivermos sozinhos no universo? E se já tivermos encontrado as primeiras evidências científicas de vida fora da Terra? Essas perguntas, que há gerações assombram a humanidade, ganharam hoje uma dimensão completamente nova com os resultados revolucionários apresentados pela NASA sobre as descobertas do rover Perseverance em território marciano. Após mais de 30 anos de missões ao planeta vermelho, finalmente temos em mãos dados que podem representar o primeiro registro oficial de atividade biológica em outro mundo, uma descoberta que prometia transformar para sempre nossa percepção sobre nosso lugar no cosmos infinito. A busca por vida em Marte não é recente, nem casual, mas sim uma jornada científica que se estende por mais de 1,5 séculos de observações sistemáticas. Desde as primeiras observações telescópicas do século XIX, quando Giovanni Schiaparelli descreveu os famosos canais marcianos, que mais tarde se revelaram ilusões ópticas fascinantes, até as sofisticadas sondas robóticas atuais, equipadas com instrumentos de precisão extraordinária. Marte sempre foi considerado o nosso principal candidato à vida extraterrestre dentro do sistema solar. A proximidade relativa com a Terra, a presença confirmada de água em estado sólido nos polos marcianos, os indícios geológicos inequívocos de antigos leitos de rios serpenteantes e oceanos vastos, além da intrigante detecção de metano na atmosfera marciana, transformaram este planeta em um verdadeiro laboratório natural para a astrobiologia moderna e suas investigações mais audaciosas. As décadas de 1960 e 1970 marcaram definitivamente o início da era contemporânea da exploração marciana sistematizada. As missões Viking foram absolutamente pioneiras na tentativa corajosa de detectar sinais de vida microbiana diretamente no solo marciano através de experimentos bioquímicos engenhosos. Porém, os resultados se mostraram profundamente frustrantes e inconclusivos na época, deixando a comunidade científica com mais perguntas angustiantes do que respostas satisfatórias. Posteriormente, as descobertas absolutamente revolucionárias do rover Opportunity revelaram evidências geológicas inequívocas de que Marte já foi um mundo completamente diferente do deserto gelado e aparentemente sem vida, que conhecemos hoje através de nossas observações contemporâneas. Antigas formações rochosas sedimentares, cuidadosamente analisadas por instrumentos robóticos avançados, indicavam claramente a presença abundante de água líquida corrente por longos períodos geológicos que se estenderam por milhões de anos consecutivos, criando condições ambientais teoricamente muito favoráveis ao surgimento espontâneo e ao desenvolvimento gradual da vida, como a conhecemos em nosso próprio planeta. Essas descobertas transformaram radicalmente nossa compreensão sobre a história marciana, revelando um passado muito mais dinâmico e promissor do que qualquer cientista havia imaginado anteriormente. Mas foi realmente com o rover Curiosity que a investigação astrobiológica ganhou um patamar científico completamente novo e metodologicamente mais rigoroso do que nunca antes experimentado na exploração planetária. A confirmação definitiva e irrefutável de que Marte possuiu, em seu passado distante, mas geologicamente bem documentado, absolutamente todos os ingredientes químicos fundamentais necessários para o surgimento da vida, incluindo carbono, hidrogênio, oxigênio, fósforo, enxofre e nitrogênio em proporções adequadas, estabeleceu as bases científicas absolutamente sólidas para acreditar legitimamente que a vida poderia ter efetivamente florescido no planeta vermelho durante seus períodos mais habitáveis. Além disso, a descoberta cientificamente surpreendente de compostos orgânicos complexos, preservados milagrosamente em rochas sedimentares antigas, e a detecção sazonal e misteriosamente recorrente de metano na atmosfera marciana, alimentaram ainda mais as especulações científicas completamente legítimas sobre a possibilidade concreta e tangível de atividade biológica, seja no passado geologicamente remoto ou até mesmo de forma mais especulativa, mas não impossível, nos dias atuais em nichos subsuperficiais protegidos da radiação solar devastadora. O rover Perseverance, que pousou dramaticamente em Marte em fevereiro de 2021 após uma complexa e arriscada manobra de entrada atmosférica, conhecida popularmente como 7 minutos de terror, foi meticulosamente projetado especificamente para essa missão científica absolutamente crucial e historicamente significativa.
encontrar evidências diretas e cientificamente inequívocas de vida antiga no planeta através de análises mineralógicas e químicas sem precedentes na exploração espacial. Equipado com uma suíte completa de instrumentos de análise espectroscópica e química muito mais sofisticados, precisos e tecnologicamente avançados que qualquer missão anterior jamais conseguiu transportar até outro planeta, o robô de aproximadamente 1 tonelada de peso foi estrategicamente direcionado para uma das regiões geologicamente mais promissoras e cientificamente interessantes de toda a superfície marciana conhecida, a mundialmente famosa Cratera Jezero. Este local específico e geologicamente único não foi escolhido por acaso, conveniência operacional ou facilidade de pouso, mas sim porque representa cientificamente um dos ambientes mais teoricamente favoráveis à preservação de biosinais microscópicos, que conhecemos em toda a extensão da superfície marciana mapeada por décadas de observações orbitais detalhadas. O leito fossilizado, perfeitamente preservado de um antigo lago, que existiu majestosamente há aproximadamente 3 bilhões e 500 milhões de anos. Durante o período geológico marciano, conhecido tecnicamente como Espérico Primitivo, uma era quando Marte ainda mantinha condições climáticas muito mais favoráveis à existência de água líquida estável na superfície. Mais impressionante e cientificamente relevante ainda é a presença geologicamente clara e bem preservada de um delta sedimentar fossilizado de proporções consideráveis, formado meticulosamente ao longo de éons por múltiplos rios meandrantes que desembocavam regularmente neste lago primitivo durante milhões de anos consecutivos de atividade hidrológica intensa. Se vida microscópica realmente existiu em Marte em algum momento crucial de sua história geológica mais favorável, as rochas sedimentares finamente estratificadas de Jezero seriam, do ponto de vista teórico e prático, o local absolutamente perfeito e mais promissor para encontrar seus vestígios fossilizados, preservados milagrosamente por bilhões de anos de história planetária subsequente, protegidos da degradação por camadas sucessivas de sedimentos protetores. Durante os últimos 4 anos intensivos e produtivos de operações contínuas, Perseverance tem perfurado sistematicamente e analisado meticulosamente diferentes camadas geológicas estratificadas da cratera, coletando cuidadosa e seletivamente amostras rochosas que serão futuramente trazidas de volta à Terra pela extremamente ambiciosa e tecnologicamente desafiadora missão Mars Sample Return, atualmente programada para a próxima década com participação internacional coordenada. Porém, os instrumentos científicos extraordinariamente avançados a bordo do rover já são perfeitamente capazes de realizar análises preliminares extraordinariamente detalhadas, precisas e reveladoras. E é exatamente nesse contexto tecnológico que residem as descobertas absolutamente revolucionárias e potencialmente históricas apresentadas hoje pela NASA em sua coletiva de imprensa mundialmente aguardada. De acordo com as declarações científicas cuidadosas, mas visivelmente entusiasmadas feitas durante a coletiva de imprensa desta manhã histórica, as rochas meticulosa e sistematicamente analisadas pelo Perseverance contêm padrões químicos específicos, características mineralógicas distintivas e estruturas microscópicas organizacionais, que se assemelham de forma extraordinária e cientificamente convincente aos biosinais característicos e bem documentados produzidos por micro-organismos terrestres, conhecidos e extensivamente estudados em laboratórios especializados ao redor do mundo. Nikki Fox, administradora associada da prestigiosa Diretoria de Missões Científicas da NASA, foi particularmente enfática e cientificamente precisa ao afirmar publicamente durante a coletiva que os dados obtidos são muito convincentes do ponto de vista científico rigoroso e que Marte pode ter abrigado vida microscópica em algum momento crucial de sua história geológica mais favorável. Essa declaração cautelosa, mas significativa, representa o primeiro reconhecimento oficial da NASA sobre a possibilidade concreta de vida extraterrestre, baseada em evidências empíricas diretas, marcando um momento absolutamente histórico na exploração espacial moderna. Mas o que exatamente são esses biosinais microscópicos que tanto emocionaram e mobilizaram a comunidade científica internacional hoje? Katie Stack Morgan, cientista sênior do projeto Perseverance, no prestigioso laboratório de propulsão a jato da NASA, explicou detalhadamente durante a coletiva que se trata de assinaturas químicas extremamente específicas e distintivas encontradas em minerais de carbonato e sulfato presentes nas amostras rochosas cuidadosamente selecionadas. Esses minerais específicos, quando formados na presença direta de atividade microbiana ativa, apresentam padrões isotópicos característicos e estruturas cristalinas organizacionais que diferem significativa e mensuravelmente daqueles formados exclusivamente por processos puramente geológicos inorgânicos. Além disso,
As análises microscópicas de alta resolução realizadas pelos instrumentos especializados do rover revelaram texturas superficiais complexas e padrões organizacionais tridimensionais nas rochas que lembram fortemente, do ponto de vista morfológico e estrutural, os estromatólitos terrestres mundialmente conhecidos. Esses estromatólitos são estruturas rochosas geologicamente famosas, formadas por camadas sucessivas de cianobactérias fossilizadas que representam algumas das evidências mais antigas e bem preservadas de vida em nosso planeta, datando de bilhões de anos e servindo como marcos fundamentais na compreensão da evolução da vida terrestre primitiva. Essa descoberta é fundamental do ponto de vista astrobiológico porque a vida, mesmo em suas formas mais primitivas e resistentes, necessita absolutamente de estabilidade ambiental mínima para se estabelecer inicialmente, prosperar gradualmente e evoluir ao longo do tempo em direção a formas mais complexas. A importância científica e filosófica dessas descobertas revolucionárias vai muito além da simples confirmação da existência de vida extraterrestre, representando uma transformação fundamental em nossa compreensão sobre os processos cósmicos que governam o surgimento da vida. Se os biosinais meticulosamente detectados pelo Perseverance realmente representam evidências autênticas e inequívocas de atividade biológica antiga, estaremos definitivamente diante da primeira prova científica rigorosa de que a vida não é um fenômeno exclusivamente terrestre, único e irrepetível, mas sim uma manifestação natural de princípios físicos e químicos universais. Isso significaria revolucionariamente que os processos complexos que deram origem à vida em nosso planeta não foram eventos extraordinários, únicos e irrepetíveis na história cósmica, mas sim manifestações naturais de princípios físicos e químicos universais que podem se repetir sistematicamente em qualquer lugar do universo, onde as condições adequadas estejam presentes por períodos suficientemente longos para permitir a evolução química necessária ao surgimento de sistemas biológicos autorreplicantes. Filosoficamente, essa descoberta potencial nos obrigaria a reconsiderar completamente e fundamentalmente nossa posição existencial no cosmos e nossa compreensão sobre o significado da vida consciente no universo. Por séculos, a humanidade se debateu intelectualmente entre a crença antropocêntrica de que somos seres únicos e especiais no universo e a suspeita científica crescente de que a vida é um fenômeno comum, abundante e amplamente distribuído pelo cosmos. A confirmação definitiva de vida microbiana em Marte inclinaria definitiva e irrevogavelmente a balança intelectual para o segundo cenário, sugerindo fortemente que vivemos em um universo biologicamente ativo e dinamicamente fértil, onde a vida pode surgir espontaneamente e prosperar em uma variedade muito maior de ambientes planetários do que anteriormente imaginávamos através de nossas observações limitadas ao sistema terrestre. Do ponto de vista estritamente científico e metodológico, as implicações são igualmente revolucionárias e transformadoras para múltiplas disciplinas científicas. A existência confirmada de vida marciana ancestral proporcionaria aos pesquisadores uma oportunidade científica absolutamente única e historicamente sem precedentes de estudar uma segunda árvore da vida, completamente independente da terrestre do ponto de vista evolutivo, oferecendo insights fundamentais sobre os princípios universais que governam o surgimento e a evolução da vida em escala cósmica. Laboratórios especializados em astrobiologia ao redor do mundo estão se preparando tecnicamente para receber e analisar as amostras marcianas, desenvolvendo metodicamente novas técnicas analíticas avançadas e protocolos de investigação rigorosos para distinguir definitivamente entre biosinais autênticos de origem biológica e padrões geológicos que apenas se assemelham superficialmente a processos biológicos conhecidos. Será que encontramos vida em Marte? Ainda não podemos cravar a resposta definitiva com certeza científica absoluta, mas, pela primeira vez na história da ciência e da exploração espacial, temos evidências tangíveis, mensuráveis e cientificamente rigorosas que sugerem fortemente que sim, que vida microscópica pode ter existido em outro planeta. E isso, por si só, independentemente do resultado final das análises futuras, já representa uma revolução fundamental em nossa compreensão científica sobre nosso lugar no cosmos infinito e sobre as possibilidades extraordinárias de vida além da Terra.